Fala, meu astro, bom dia. Tenho notícias quentinhas para vocês, emocionantes da política, tá entendendo? A coisa vai se desvelando e tomando um rumo que ninguém sabe onde vai dar. Só sabemos que vai dar ruim pro governo, não vai dar bom pro governo. Mas antes de saber, curta, se inscreva, você tá ouvindo? Compartilhe, ajude o canal que está começando agora. E isso ajuda que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e que ajuda outras pessoas a se informarem. Então não esqueça de se inscrever, por favor. Mas vamos logo às notícias, né? Olha só o que aconteceu. Lulinha teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS. Até aí, o careca do INSS já tinha admitido, eu tinha falado isso. Só que se negava, né? Dentro do meio político se negava a dizer que isso era mentira. E hoje, adivinhem, Lulinha admite viagem paga por careca do INSS, mas nega a sociedade. Lá na frente, quando tiver delação, ele vai admitir para poder entregar o pai, né? Filho de Lula que foi a Portugal para conhecer fábrica de cannabis medicinal e afirma não ter recebido recursos do lobista investigado. Olha aqui, o empresário, né? Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, confirmou a pessoas próximas que teve despesas pagas de viagem e hospedagem em Portugal, custeadas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção ligada a fraudes bilionárias contra os aposentados. É isso mesmo, roubando o dinheiro dos coitados, o filho do Lula roubando o dinheiro de pessoas pobres. É assim que ele ama os pobres. Ele tira dinheiro, dá de um lado e tira de outros 10. Vamos colocar assim. Segundo sua versão relatada pelo jornal, o deslocamento ocorreu em fim de 2024 para visitar uma fábrica de cannabis medicinal, sem que tenha havido sociedade ou repasse de valores. A relação entre os dois entrou no radar da Polícia Federal após um ex-funcionário de Antunes afirmar que eles seriam sócios e que o empresário pagaria 300 mil mensais ao filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PF também encontrou mensagens em que o lobista tratava de pagamentos de 300 mil ao filho do rapaz. É assim que ele é conhecido, o filho do rapaz. E segundo negociação de delação, havia um pagamento mensal de 300 mil, fora uma luva anual de 25 milhões. Tá entendendo? Para ele fazer lobby e trabalhar junto dessas empresas que surrupiavam o dinheiro do povo. Basicamente, o que ele fazia era terceirizar a influência dele, tá entendendo? Fazia, por exemplo, o INSS assinar com determinada empresa, né? Sindicato, tá entendendo? Os sindicatos falseavam as assinaturas que diziam que os aposentados estavam em concordância com os descontos, só que não era de um por um, né? Falseava de milhares. E assim eles iam descontando. Esse é o segredo dos sindicatos, tá entendendo? Quando ele não tira do trabalhador, tira de quem já até se aposentou. Aí, olha aqui, ó, temos um vídeo aqui, né, que relata essa questão. Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, confirmou a interlocutores que teve despesas de viagem e hospedagem em Portugal, custeadas por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, lobista preso por suspeita de corrupção em fraudes bilionárias. É um absurdo, tá entendendo? A Débora do Batom receber de 14 a 17 anos, esses caras vão sair impunes. Se ele entregar realmente os cabeças, vão sair com uma pena bem branda, porque vão negociar a delação premiada. Contra aposentados. Segundo o relato publicado pelo Estadão, a viagem no fim de 2024 teria como objetivo visitar uma fábrica de cannabis medicinal na região de... Então, assim, tudo é sobre o artifício, né? Eles querem lavar o dinheiro. Acredito que essa fábrica de cannabis seria para lavar o dinheiro que eles estavam roubando, tá entendendo? Eles já eram sócios ocultos. E aí ele admite agora. E isso é importante. Por quê? Porque significa que a PF, que a pressão que está sendo feita tá indo para o lugar certo. A CPI quebrou o sigilo, e o próprio André Mendonça também quebrou o sigilo do Lulinha. Então, vai ser fácil fazer essas conexões, se o que os delatores estão falando é verdade.
Você tá entendendo? Ó, e aí, isso cada vez vai ficar pior pro Lulinha. Por isso que ele se refugiou em Madrid. Porque ele sabe que a coisa não vai ficar boa para ele. Então ele espera voltar só depois de 2026, se o Lula ganhar. Porque ele sabe que eles podem abafar, pressionar as autoridades para não investigarem mais e todo mundo se safar e sair impune. Assim como ele saiu do escândalo da Oi, da Game Corp. Vocês lembram? Ou seja, esse cara tá roubando desde 2008. Pelo menos desde 2008 ele tá roubando, 2007. Que a gente sabe, né, que foi quando os primeiros escândalos começaram a aparecer e o presidente disse que ele era o Ronaldinho dos negócios. Agora a gente sabe como é que ele faz, né? Então é triste, é absurdo. Mas já estão negociando a delação, isso vai complicar ele ainda mais. Vejam. Com matéria da Andresa Matais, da coluna da Andresa Matais, ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. O André Fidelis e Virgílio Filho do INSS delataram Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e políticos do Centrão. Estão presos desde novembro. Esse escândalo, ele afeta os políticos de maneira geral. Vai pegar muita gente, tá entendendo? E tem que pegar mesmo. Quem estiver envolvido tem que pagar, tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Isso é um escândalo. Isso é um assinte com o dinheiro do povo brasileiro, com o seu dinheiro. Então se revolte, entendeu? Porque é triste. Uma coisa dessa é para deixar a gente com ódio, com raiva. É assim que eu fico. Fico com ódio, com raiva. De novo aí. E você também deveria ficar. Tá entendendo? Então é um absurdo. Mas a quebra de sigilo, como derruba muita gente, vai chegar muita gente, já estão negociando nos bastidores para ver se aquela votação seria anulada. Né? Então nós temos aqui o Davi Alcolumbre, diz que o Davi Alcolumbre deve analisar as imagens e vídeos da sessão e consultar os técnicos da Casa Legislativa antes de tomar uma decisão sobre a validade da votação, que aprovou 87 requerimentos. Entre os pedidos estavam a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, de um ex-assessor do Senado, Weverton Rocha, que é ministro do Lula, né? Esse cara está envolvido em tudo que é picaretagem que você pensar. Ou seja, vocês votaram para esse presidente colocar ladrões dentro do Congresso. Ladrões. Então a gente vê as mesmas pessoas cometendo os crimes e a gente com cara de pateta. Sabe? Parece que a justiça não existe, é de ficar com raiva. É revoltante. Você está entendendo? A gente vê tudo de novo. Segundo o participante da reunião, ele irá ouvir os dois lados e conversar com os técnicos especialistas do regimento do Congresso para tomar a decisão final. Viana, por sua vez, disse que não vai retroceder na sua decisão e que, inclusive, já encaminhou autoridades responsáveis os requerimentos aprovados. Ou seja, que deixou claro que não esperava o Alcolumbre decidir sobre a regularidade da votação. E é isso que ele tem que fazer mesmo, para revelar essa questão. Aí a CPMI. O que acontece? A CPMI corre contra o tempo. Isso é bom para o governo. Por quê? Toda CPMI ela tem um prazo de 180 dias. Então você volta. CPI ganha fôlego com Lulinha, mas a oposição tem impasse com prorrogação. A CPMI ganhou atenção, principalmente semana passada, após a votação da quebra de sigilo de Fábio Luiz, o Lulinha, né? Que deu fôlego ao colegiado, que pressionou por mais tempo para conduzir a investigação sobre descontos e irregularidades sobre as aposentadorias e pensões. O presidente do colegiado, que é o senador Carlos Viana, do Podemos, Minas Gerais, encaminhou o pedido de prorrogação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Amapá, estado do Amapá, mas reclamou que não houve resposta sobre a demanda e o requerimento sequer foi protocolado. Conforme o plano de trabalho, a CPMI tem vigência de 180 dias, tendo sido instalada em agosto do ano passado. O colegiado tem um prazo final fixado em 28 de março, ou seja, temos pouco mais de 26 dias, 26 dias
para terminar essa CPMI. Então, tem que acontecer, porque vão vir muitos desdobramentos. É absurdo se encerrarem essa CPMI. O governo deve pagar caro para que se encerre, né? Mas depende do presidente do Senado. O comando colegiado e a oposição tentam prorrogar por mais 60 dias. Nessa semana, Carlos Viana reforçou o pedido e pressionou por uma resposta. Se não vier nos próximos dias, até segunda nós vamos ingressar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, dirigido inclusive ao ministro André Mendonça, sobre a prorrogação da CPMI, afirmou na última quinta-feira. E é isso que tem que se fazer mesmo. Além de ter sobre a mesa o pedido de prorrogação, o Alcolumbre deve posicionar a respeito da votação sobre a quebra de sigilo de Lulinha. A votação foi marcada por confusão da base governista e oposição, que rendeu acusação de fraude, que não houve, né? Basicamente. Então, eles vão tentar de todas as formas barrar. Mas o presidente disse que queria que fosse investigado. Mentira! Ele é um corrupto, o filho dele é um corrupto, a família dele é corrupta, tá entendendo? E a Janja esbanja o nosso dinheiro por onde quer que passa. Esse é o recado que eu tenho para dar. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, e estamos em breve para mais informações.